quantos livros tu lê por ano? Eu leio, tipo, 1 ou 2 livros no máximo por ano. E eu acho que eu comecei a ler um só, mas, tipo assim, eu li, tipo, umas nem 10 páginas ou 10. E nunca terminei, tipo, nunca continuei. Nunca me importei em realmente terminar de ler esse livro. Escolha o seu sonho. Esse livro aqui, eu peguei ele na minha escola. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, assim, do normal, assim, que naturalmente eu gravo aqui no canal. Eu resolvi mostrar pra vocês os meus livros. Eu resolvi mostrar pra vocês as coisas, assim, que... Não que eu leia, né? Porque, vamos ser bem sinceros, assim, se vocês me perguntarem, assim, quantos livros tu lê por ano? Eu leio, tipo, 1 ou 2 livros no máximo por ano. Mas, ainda que eu não leia muito, assim, né, e tal, eu tenho alguma quantidade de livro, eu tenho alguma coisa, assim, de livro na minha estante aqui. E hoje eu resolvi mostrar pra vocês um pouco dos meus livros. Assim, no geral que eu tenho, né? Assim, no geral que eu tenho. E, tipo assim, não vão esperando muita coisa nesse sentido de eu ter, tipo, nossa, mano, quantos livros tu tem, não sei o quê. Eu vou ser bem sincera, tipo assim, numa quantidade, assim, mas... como que eu posso dizer? Num quesito, assim, mais especializado, ou num quesito, assim, mais fã, mais e tal. Eu não tenho muitos livros nesse sentido, de algo que seja mais, né, de uma literatura ou uma saga específica. Na real, acho que já tem uma saga só de livros, que não é bem uma saga, mas vocês já vão entender. Praticamente agora eu vou mostrar aqui pra vocês eles. Eu não sei se dá pra ver muito bem, mas eles estão... Eu separei ele aqui numas pilhas aqui atrás, praticamente. E aqui na mesa que eu deixei alguns que foi, no caso, os mais recentes. Que não são todos livros, mas a maioria são. Mas os últimos que eu tenho, assim, é mais gibis até. Os primeiros que eu gostaria de mostrar, tipo, com um pouco de vergonha, na verdade, eu gostaria de mostrar. É um livro que eu vi no TikTok. De começo de conversa, eu descobri pelo TikTok o livro, que eu vi algumas partes perdidas, eu comecei a ler, acho que online, o livro, né, porque eu tinha a versão online, e depois eu comprei que só tinha 2 exemplares físicos, daí eu comprei esses 2 exemplares físicos, e é esses aqui. Esse aqui tá até caindo aqui porque tem uma capa, né, mas são esses daqui. O Cara que Estou Afim Não É um Cara, que é praticamente um mangá, né? Não chega a ser tipo um gibi, que nem a gente fala, assim, no geral. E, tipo assim, aqui, ó. Essa aqui é só a capa da frente, né? E daí tem essa capa aqui por dentro. Praticamente, tipo, esse aqui eu li, acho que foi ano passado que eu comprei. E tá, esse aqui acho que foi ano passado que eu comprei esse livro. Cara, eu gostei bastante porque, no caso... Cara, eu gostei bastante porque, no caso, eu já tinha lido ele online, né? Daí eu comprei pra ter as versões físicas. E eu não entendia muito bem como é que lia mangá no começo, né? Tipo, eu não entendia muito bem como é que se lia. Porque tu não lê, tipo, ele que nem a gente lê normalmente, que a gente começa e vai lendo por linha, né? E eles começam pelo lado oposto da gente, né? E daí, pra mim, tava me confundindo bastante isso. Porque daí depois, quando eu aprendi a ler direitinho, daí ficou mais claro cada fala e tal. Daí eu comprei esses 2, pelo que eu sei é pra lançar um terceiro agora, a mídia física, né? E daí eu pretendo comprar quando for lançar, não sei nem se já lançou, na verdade. E agora passando pra outros que eu comprei, que eu até mostrei já aqui no canal, num vídeo de compras que eu fiz. Eles são gibis, são realmente gibis. Que é esses daqui do Batman. Até então, todos esses aqui eu já li. Esses 6 livros que eu mostrei até agora eu já li. Que não são livros, são mais gibis, né? Esses todos aqui eu já li. Todos esses aqui do Batman. Porque o Batman é uma coisa que eu gosto bastante, é um personagem que eu gosto, um super-herói. E é estranho porque realmente, tipo, vocês forem ver, o que eu mais li, assim, no geral, são meus gibis. O livro mesmo é uma coisa que eu não li tanto da maioria dos que eu tenho. A maioria ou eu comecei a ler e não terminei, ou eu nem sequer comecei. E seguindo nessa lógica de gibis, eu tenho esses 2 aqui. Que é o Batman com o Scooby-Doo, que juntou praticamente meus personagens favoritos, que é o Batman e o Scooby-Doo, mais principalmente o Scooby-Doo. Juntou eles no total. E daí eu comprei porque realmente eu gosto bastante deles, então por isso que eu comprei. Pra mim são relíquias, ter tipo 2 coisas que tu gosta juntas. Então, tipo, pra mim o jeito mais top que poderia ser, tipo, no máximo, tirando esse de ser o Batman com o Scooby-Doo, seria se fosse uma história em Lego, porque eu amo Lego. Daí misturar o Lego Batman com o Lego Scooby-Doo, aí ó, quebrou todas, já seria o fantástico já. E daí seguindo mais uma lógica de gibis mais novos que eu comprei, tem esse aqui do Jovem Titãs.
Esse Jovens Titãs, eu vou ser bem sincera, eu conheci primeiro esse aqui e depois eu conheci aquele que é o mais antigo, né? Primeiro, quando eu era criança e olhava na TV, eu conheci por esse daqui. Que é eles crianças, assim, por isso que eu gosto deles. Eu gosto deles porque eu conheci, eu olhava quando era criança. Hoje em dia, realmente, eu prefiro, em quesito de episódios, filmes e coisas do tipo, eu prefiro os Jovens Titãs mais antigos, aquela saga deles realmente adolescentes. Porque aqui, se forem parar pra pensar, praticamente nessas histórias aqui, nesses episódios, praticamente parece que são crianças, na verdade, né? Aquele outro, que é o mais antigo, parece que são mais adolescentes. Eu prefiro mais o mais antigo. Seguindo na sequência de livros que eu li, é engraçado falar na sequência de livros que eu li, porque, como eu falei, não são todos os livros que eu tenho que eu li. Agora a gente vai pra um que é mais bobo, querendo ou não, né? Eu praticamente não tenho toda a coleção, porque quando eu fui descobrir já tinha mais de 20 livros, né? Que eu comprei até uma certa época e depois eu parei, daí hoje eu descobri que tem mais de 20. Não hoje, um tempo atrás, né? Mas recentemente eu descobri que tem mais de 20 livros deles. Mas é o Diário de um Banana. Eu tenho aqui até o 13. Eu tenho até o 13 ele físico. Só que eu já li o restante, assim, a maioria, acho que só não o 20 e o 19. Praticamente todos esses outros eu já li online. Então, tipo, eu já sei quais são todas as histórias deles, eu só não tenho a mídia física deles, mas eu praticamente já li todos. E do Diário de um Banana, eu tenho esses que são mini, no caso, não sei se vocês conseguem reparar que são minis, porque minha mãe comprava muito nas revistas do Avon, sabe? E daí teve uma época que só tinha esses mini aqui, assim. Começou com esses aqui, são mais grandinhos. E depois começou a ter esses mini, que, ó, a diferença deles de tamanho. Começou com esses, desse tamanho, e depois começou com esses mini. E como na época eu não me importava assim com o tamanho, se era capa fina, grossa, por aí vai, daí eu só pedia pra comprar, porque eu queria ler a história, não me importava realmente com o livro em si. Eu só queria ler a história na época. Mas eu tenho daí alguns mini por conta disso. Mas no geral eu tenho esses que são maiores aqui, né? Eu tenho uns quantos desses maiores. Tenho, acho que só 5 na real. Não, 6. Daí aqui, né, tem o do 1 ao 13, no caso. Daí aqui tem mais um dos mini. E daí a gente tem agora um de capa dura, né? Esse aqui é o 10. Eu tenho de capa dura. Que esse aqui a gente comprou foi numa feira do livro. Por isso que daí ele é de capa dura. Agora já voltou um mini. Esse aqui é o 11. Esse 11 já é mini. Ó, aqui a diferença pra vocês verem. Depois a gente tem mais 2 de capa dura. Que daí esse aqui também a gente foi comprar numa feira do livro. Eu achei por lá, daí eu comprei. E esse aqui daí foi no shopping, que eu comprei em alguma loja do shopping. Esses aqui são tudo de capa dura. Então, tipo, eu tenho 3 de capa dura, alguns minis e alguns de capa fina. Também esse aqui é o Faça Você Mesmo. Foi na mesma época que eu comprei aqueles outros, né? Ele é mais grandinho. Esse aqui, Faça Você Mesmo. E daí, depois teve uma época que lançou o diário do Hawley. Não sei como é que fala o nome do guri. Daí eu tenho um exemplar, porque eu comprei, eu gostei até assim lendo, mas não foi algo que eu pensei, vou querer colecionar, que nem o caso de Diário de um Banana, então daí eu não segui comprando, eu tenho só um dele, mas eu acho legal. Agora que começa a parte divertida, porque a gente vai pra uma sequência de livros do qual eu tenho há um tempo e nunca li, mas tem acho que 1 ou 2 aqui que eu já li ou eu tô lendo, no caso. E primeiramente a gente vai começar com a saga do... E vai começar com a saga do Sherlock Holmes. Que eu tenho 4 livros dele e eu acho que eu comecei a ler um só, mas tipo assim, eu li tipo umas nem 10 páginas ou 10. E nunca terminei, tipo, nunca continuei. Nunca me importei em realmente terminar de ler esses livros daqui dele. Então, tipo, é um livro que eu tenho desde quando eu tava, sei lá, no 5º ou 6º ano da escola. E até hoje eu nunca nem me importei em terminar de ler. Até tenho que ler porque agora eu tô me sentindo culpada de estar mostrando ele pra vocês e nunca ter lido. Então eu vou ver pra ler. O outro livro que eu tenho eu nunca li, no caso esse aqui eu comecei a ler, só que eu não curti tanto, daí eu não continuei lendo, é esse aqui, que é Escolha o Seu Sonho. Esse livro aqui, eu peguei ele na minha escola. E, tipo assim, não achem que eu roubei o livro. Não foi isso. Foi, tipo assim, eu estudava numa escola que eles tinham uma biblioteca que tava desativada. A biblioteca, acho que pegou chuva, um monte de coisa assim do tipo. E daí, no ano que eu fui pra lá, eles começaram a arrumar a biblioteca. E eu tava ajudando a arrumar a biblioteca, tipo, arrumar os livros e tal. Eles iam se desfazer de muitos livros. Eles iam tocar no lixo. Então, por conta disso, tipo, tinha pilhas e pilhas de livros, assim. Eles iam tocar fora. Mas, ao mesmo tempo, assim, eles
iam tocar fora, mas não queriam que os alunos pegassem. Tipo, não deixavam os alunos pegar mesmo que eles fossem tocar fora. Mas eles deixaram, tipo assim, acho que depois de incomodar tanto, ou quando já tinham, tipo, meia dúzia de livros só, já tinham tocado todo o resto fora, eles deixaram pegar. Aí esse aqui foi um dos que eu peguei porque eu achei o título legal, né? Porque, tipo, Escolha o Seu Sonho, parece um título, tipo, interessante pra um livro. Daí eu peguei isso aqui, eu comecei a ler e não me interessei tanto lendo, né? Mas daí eu fiquei com o livro e até eu tenho que ler, porque eu acho que parece ser um livro bacana, hoje em dia, no caso. Eu peguei quando eu tava no primeiro do ensino médio, então acho que hoje em dia seria legal eu ler. O próximo livro, esse aqui, no caso, eu não terminei de ler, eu tô lendo. Tá sendo uma leitura muito demorada, porque eu leio 10 páginas por mês, porque eu não tenho vontade de ler, mas ao mesmo tempo me dá aquele negócio que eu tenho que ler, mas não me dá, tipo, sei lá, não tem tanto assim pra ler, mas eu queria terminar de ler porque eu acho um livro bacana nesse sentido, que é 1984. Eu já li metade do livro aqui, como vocês podem ver. E sei lá, tipo assim, eu acho que o começo do livro me chamava mais atenção do que agora, o meio dele. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, no caso não foi nem esse aqui, eu comecei a ler, e um amigo meu, ele tinha um livro, eu pedi emprestado, comecei a ler, eu amei o começo, tipo assim, eu lia muito, eu lia muito. Mas como era do meu amigo, chegou uma hora que eu pensei, eu vou devolver pro guri, porque nem ele tinha terminado de ler na época, né? Daí eu pensei, eu vou devolver pra ele, e outra hora, tipo, eu pego de novo e termino de ler. Só que deu a casa tá na parada de ônibus e tinha tipo um bagulho de livro do lado do ponto de ônibus. E tava esse livro ali pra vender, né? Daí eu fui e comprei, não tava caro na época, eu comprei. Esse aqui também eu comprei no primeiro ano do ensino médio. Vocês veem que já tá um bom tempo eu enrolando, né? Já uns 3 anos que eu tô... 2, 3 anos que eu tô enrolando pra ler isso aqui. Mas é porque o começo eu gostei, só que o meio já tá ficando meio chato, assim, daí... Por isso que eu não continuei. O próximo livro, esse aqui não foi nem eu que comprei. Esse aqui é um... Como que eu posso dizer? É um livro de... Como que eu posso... Ai, cara, é meio difícil de eu falar. Mas é sobre o budismo. Isso, é o budismo porque é o Dharma de Arco-Íris de Maitreya Buda. Praticamente é um livro do budismo. Esse livro aqui não fui eu que comprei. É um livro que meu irmão comprou. Ele não leu, muito menos eu. É aquele negócio, né? Se eu não li, ele também não vai ter lido, né? Porque eu ainda leio alguma coisa, ele não lê nada. E daí ele comprou, nunca leu. E daí tava lá nas coisas dele e daí veio parar na minha estante. Então meio que ficou na minha estante só por ficar. Não é nem que eu queira, que eu pensei em ler ou coisa do tipo. É praticamente só por isso que tá na minha estante. E agora, pra finalizar essa pilha que eu tô aqui, praticamente é o único livro que eu já terminei de ler. Também demorou um século pra mim ler, mas eu li. Que é Um de Nós Está Mentindo. Esse livro aqui, cara, eu vou ser bem sincera, eu demorei acho que 1 ano pra ler ele também, por causa que é aquele negócio. O começo é interessante, o meio começa a ficar chato, e daí o final, tipo, dá uma compensada pelo meio chato. Mas, pelo menos pra mim foi assim. E eu gostei bastante desse livro, assim, depois que eu terminei. Tipo assim, eu enrolei acho que 1 ano pra ler, mas eu gostei bastante, tipo assim, é uma história que, se tu tiver, tipo, paciência, tu vai gostar no começo. E o que tu gostar no começo, tu tem que usar pra ler o restante, senão tu nunca vai terminar. E esse aqui eu terminei de ler mais foi por peso na consciência do que realmente por ter gostado do meio. Mas super compensa essa leitura aqui e é o único dessa pilha que eu li, então tem o porquê, né? Agora, saindo dos livros mais livro mesmo e voltando pros gibis, tem muito gibi da Turma da Mônica, porque tipo, a maioria de quando eu era criança, praticamente, né? Então tem um aqui que é do Pelé. É Pelézinho, mas praticamente é da Turma da Mônica. Seguindo nesse mesmo esquema, temos esses daqui da Turma da Mônica, que é aqueles que tu ganhava, pelo menos quando eu era criança na escola, tipo esses assim. Esse aqui eu tenho até repetido pra vocês terem uma ideia. Mas esse aqui é aqueles que tu ganhava na escola. Hoje em dia eu não sei se ainda ganham, mas quando eu era criança, a gente ganhava esses livrinhos aqui quando iam, tipo, pessoas de fora na escola, tipo, te apresentar alguma coisa. Tipo, falar sobre escovar dente, falar sobre não tocar lixo no chão, por aí vai, sabe? E daí falar, tipo, praticamente de coisas, assim, do cotidiano, assim, pra ensinar a gente, né? Ensinar as crianças. Ainda, tipo, aqui atrás dos livros tinha esses negócios aqui, mostrando o bagulho da prefeitura. Erradicação do trabalho infantil aqui em cima, né?
Então, tipo, eram coisas assim mais sociais da prefeitura. Então, não sei se hoje em dia ainda tem. Mas na minha época a gente ganhava bastante esses livros, assim, essas coisinhas pra nos ensinar sobre alguma coisa. E como, voltando ao fato de ser alguns livros velhos, tem alguns livros, por exemplo, que não tem nem capa mais, né? Que caiu e eu não sei onde é que foi parar. Esse aqui do Chico Bento. A gente tem esse aqui do Pato Donald. Acho que esse aqui é até mais novo. Não lembro muito bem, mas acho que é até mais novo esse aqui. Tem esse aqui do Recruta Zero, esse aqui, se eu não me engano, acho que era um que tava nas coisas dos meus pais, não é nem meu, foi uma coisa que eu peguei dos meus pais. Aqui mais um antiguinho, do Tio Patinhas, que acho que também é dos meus pais, que não tem nem mais capa. Mais um do Pato Donald, esse aqui também é mais velhinho, mas ele tem capa. Esse filme aqui era muito bom, eu adorava esse filme quando era criança. E aqui seguindo também seguindo na lógica, temos mais gibis sem capas, esse aqui mais um do Pato Donald. Esse aqui até a capa tá meio estourada, acho que esse aqui é do meu tio, mas sem capa. Esse Zé Carioca aqui eu já li esse gibi, mas eu não sei realmente quem que é, eu não sei se tem desenho dele, alguma coisa do tipo, não sei dizer. A gente já começa com a Turma da Mônica, eu tenho um do Cebolinha. Uma coisa que eu tava reparando é que eu tenho bastante gibi do Cascão. O Cascão, sem dúvidas, é um dos que eu mais tenho gibi dele. Acho que assim, da Turma da Mônica, o Cascão é o que eu mais tenho gibi, tipo individual. Daí tem um aqui da Mônica também, né? Mônica. Tem acho que dois. Daí a gente tem um da Magali, do Chico Bento. E aqui daí é um mais novo que eu comprei também, mas ele veio aqui pra parte dos gibis, que é esse aqui do Coringa. É bem legal esse aqui do Coringa também. Daí ele veio parar aqui veio parar na seção de gibis da minha estante. Próxima seção de livros, esse aqui não tem algo totalmente dominado, eu peguei só uma sequência de livros que tinha ali. E aqui a gente tem esse aqui, Pequenas Piadas, Grandes Negócios. Um livro que eu achei nas coisas do meu pai, quando eu era mais nova. Aqui já é uns negócios nada a ver, não vou nem mostrar. Tipo, caça-palavra, nada a ver. Esse aqui acho que eu ganhei na igreja, o melhor ainda está por vir. Eu nunca li, na verdade. Tem uns da Turma da Mônica Jovens, que eu tenho alguns deles. Tem esse aqui, esse aqui. O negócio desses da Turma da Mônica é que esses dois aqui eu peguei daquele mesmos coisa lá da escola que estavam pra botar fora, né? Eu peguei esses dois aqui. Pra você ter uma ideia, olha os livros que eles iam botar fora. Esses daqui estão, tipo, muito bem em estado, assim. Um estado muito bom pra um livro que eles vão tocar no lixo. Já esse aqui foi uma vez na escola que eu troquei com algum livro meu. Eu me arrependo de ter trocado aquele livro, porque era um livro bem legal do Minecraft. Só que não é totalmente Minecraft, mas era no estilo Minecraft, eu me arrependo de ter trocado por esse aqui. Mas não tem o que fazer, né? Já foi. Daí a gente tem esse aqui, que meu pai comprou no supermercado, naquelas estantezinhas que tem de vez em quando no supermercado. Ele comprou, ele nunca leu. Quem leu foi eu. Que é O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Esse aqui, essencialmente, é um livro muito bom. Eu li quando eu tava no 6º ano. E eu recomendo muito, tipo assim, cara, é um livro muito bom. Eu até hoje, eu acho que eu tinha que ler de novo, porque eu tenho uma cabeça diferente de quando eu tava no 6º ano, né? Então hoje em dia eu acho que eu tinha que ler ele de novo, eu pretendo ler. Outro livro que eu li, esse aqui acho que foi durante a pandemia até que eu li, 9º ano, por aí. Só recapitulando, tipo assim, a pandemia aconteceu quando eu tava no 7º, então, tipo, levou mais ou menos o meu 7º ao meu 9º ano pra ler esse livro aqui. Só que ele é muito legal, tipo, é mais um da sequência que acho que meus pais tinham guardado nas coisas deles e eu peguei e li. Que é esse aqui, O Código da Inteligência. É interessante os livros até que meus pais tinham, né? E esse aqui daí eu peguei nas coisas deles e li. E é um livro bem legal, também eu recomendo bastante. Daí a gente tem aqui agora 2 livros que eu comprei quando eu fiz a cirurgia, então eu comprei esses pra mim ler, já que eu não podia fazer muita coisa. E não queria só ficar no telefone e tal. Daí eu comprei esses 2 livros pra poder ler, que até eles são do mesmo autor, que são esses 2 aqui. Esse aqui, o primeiro, é O Lado Bom da Vida. É O Lado Bom da Vida, perdão. Praticamente isso, porque depois é só nome. Esse aqui é um livro que eu li inteiro. Esse livro eu amei muito, assim, tipo, são pensamentos confusos. Ele é uma pessoa confusa, mas no final a gente meio que entende porque que ele é assim. E isso é a parte, tipo, legal do livro. Tipo, ele te faz entrar toda uma narrativa pra depois, tipo, te fazer entender por que o personagem é daquele jeito e porque ele quer fazer o que tanto ele quer fazer. Então, ó, é um livro muito bom. Tanto é que aqui, ó, a parte que tá atrás, ó. A chave é fazer algo que marque você para sempre na memória das pessoas comuns. Algo que importe. Então, tipo, cara, é um livro muito bom. Sinceramente, é um livro muito bom. Eu recomendo muito esse livro. Da mesma categoria daquele ali, do mesmo autor, no caso,
A Sorte do Agora, que estavam um do lado do outro, eu achei as capas bonitas e comprei. Sendo bem sincero. Esse aqui eu comecei a ler e eu não terminei. Esse aqui eu comecei a ler e não terminei, porque eu entrei em semana de trabalho e prova. Na real, não foi nem semana, foi mês de trabalho e prova na escola. E daí depois eu desanimei de ler e acabei não terminando de ler, mas eu tenho que ler. A sequência de livros que eu peguei nas coisas dos meus pais, na real, eu nem peguei, só apareceu na minha estante. O Chico Xavier. Eu sei que deve ser alguma pessoa importante, mas eu desconheço. Eu já devo ter ouvido falar. Dele, desligou agora o luminário aqui. Mas eu já devo ter ouvido falar dele em algum lugar, só que eu não me recordo aonde. Mas uma hora eu pretendo ler, não sei quando, mas alguma hora eu pretendo ler. E na sequência de livros, na real, acho que pelo que vocês já repararam, a maioria dos livros que eu tenho é de quando eu era mais nova, né? Que nem esses dois aqui, dos Detetives do Prédio Azul. No caso da segunda sequência deles, né? Porque tem a primeira, que é os primeiros, desse aqui são os segundos, né? Teve, que eu não lembro, que é a Sol, só pelo sei, só porque tá escrito aqui a Sol. O Pipo, acho que é, né? E o outro eu não lembro qual que é o nome do outro deles. Mas esse aqui praticamente foi a época que eu comecei a olhar. Eu não olhei a primeira sequência, que era tipo o Tom, a Mila e eu esqueci o nome do outro. Mas eu não olhei nessa época, eu olhei quando começou esses daqui. E daí isso aqui de novo, tava vendendo na Avon na época. E eu pedi pra minha mãe comprar porque eu gostava deles. E daí comprou e tinha acho que mais 2 livros desse aqui, que era o outro desse guri aqui. Esse guri aqui. E outro eu acho que era de... não lembro de quem. Acho que tinha uns 4 livros na época. Pra você ter uma ideia, quando eu era criança eu gostava muito de fazer esses livrinhos aqui. E daí aqui eu reuni várias musiquinhas que eu gostava e botei. Eu fiz vários desses livrinhos aqui com musiquinha, vários livros com memes da época que eram tirinhas e atividades. Então eu também gostava de fazer livros quando era criança. Esse aqui eu tenho 2, tenho repetido. Os 2 eu ganhei na escola, um eu ganhei quando eu tava na escolinha, acho que foi, ou no primeiro fundamental, e o outro eu ganhei de novo na escola, só que foi em escolas diferentes que eu estudei. Estamos chegando na última pilha de livros, e agora vamos para mais alguns livros. Esse aqui é um livro que eu não terminei de ler por pouco, que é Cobras em Compota. Eu não lembro ao certo do que é esse livro aqui, mas esse aqui eu ganhei de presente. Então não fui nem eu que comprei, eu ganhei de presente de uma amiga. E aqui a gente tem 2 sequências de livros que eu ganhei da igreja. Esses 2 aqui eu ganhei na época da doutrina, quando eu tava fazendo os estudos da igreja. Esse aqui vocês podem ver que não tá nem aberto, ele tá lacrado, porque a gente ganhou acho que 2. Eu ganhei um, meu irmão ganhou um, mas eu nunca li. E tem esse aqui também, que eu nunca li também. Daí, seguindo na sequência de livros que eu ganhei também esse aqui, que é Osh Baby, que praticamente é várias mini histórias de uma mulher que estava se descobrindo que gostava de outras mulheres. Então praticamente são várias histórias que contam isso. Conta as experiências dela e o que fez ela chegar até a conclusão dela e como que ela cresceu. Esse aqui foi um livro muito legal que eu li, daí foi uma amiga minha que me deu, tipo assim, ela me emprestou, eu li e depois ela me deu. E é um livro muito legal porque eu me identifiquei com muitas histórias aqui que ela conta, então pra mim foi... Tipo, não digo que foi importante porque eu já sabia o que eu gostava quando eu li ele, mas eu acho que, tipo, se eu tivesse lido um pouco mais cedo na minha vida, não que eu já tenha negado alguma vez, mas acho que se eu tivesse lido mais cedo, pra mim teria sido melhor esse aqui. Que hoje em dia mais eu li como uma experiência de outra pessoa e não tanto olhando pra mim. Outro livro que eu ganhei, esse aqui, Segredos de Amor, Namoro e Paixão. Esse aqui eu ganhei também de presente. E eu nunca li, na verdade. Então eu não sei nem do que fala direito, mas eu deveria ler uma hora. Agora, seguindo naquela mesma época que estavam tocando o livro no lixo, tinha esse aqui. Destrua esse diário. Como esse livro aqui ele era da escola, meio que ele já foi riscado para algumas pessoas. Algumas pessoas já pegaram aqui e já fizeram algumas coisinhas nele. Mas iam tocar esse livro fora e eu peguei. Eu acho que eu nunca fiz nada nele, eu nunca destruí nada nele. Mas é isso, né? Eu acho que uma hora eu tenho pena de destruir, senão eu ia falar que uma hora eu ia destruir ele. Outro livro, esse aqui daí é Culpa Minha, que eu peguei e nunca devolvi na escola, porque ele ficou meio que trancado em alguma caixa. Só fui lembrar depois que eu não era nem mais da escola, quando eu achei ele, no caso. Esse Cantos, Encantos e Desencantos. Esse daqui. Esse aqui eu acho que eu comecei a ler, mas também nunca terminei de ler.
E agora esse aqui é Leitura Brasileira, das Origens aos Nossos Dias. Esse aqui era da minha mãe, ela praticamente botou na minha estante e eu nunca li. Seguindo na faixa etária de livros que a gente ganhava quando estava no fundamental, esse daqui que eu ganhei, acho que na escolinha, que ensinava sobre não tocar lixo no chão, praticamente. E esse aqui eu li quando eu era criança. Outro livro de quando eu era criança, esses aqui que são 60 historinhas para dormir. Eu não lembro se meus pais leram isso aqui alguma vez pra mim, mas como esse aqui é muito antigo, eu acho que devem ter lido. Daí, esse aqui foi meu irmão que comprou, dos Avengers. Eu não sei se ele chegou a ler isso aqui, mas eu sei que eu li e veio parar na minha estante. Eu gostei bastante. Um agora que eu também acho que é mais recente que eu comprei foi esse aqui do Coringa da Arlequina, Sem Palavras. Praticamente não tem nenhuma palavra no livro, são praticamente só imagens que ilustram uma historinha. Várias historinhas no caso. E eu gostei bastante, porque eu gosto bastante do Coringa e da Arlequina. Agora, chegando em livros mais educativos, temos o Atlas, que compramos por causa da escola. Mais um Atlas. Esse aqui eu não sei se a gente comprou, ganhou. Esse aqui meu irmão comprou, mas nunca fez nada. Que é um do Rio Grande do Sul. Conhecendo Canoas, na verdade, não é nem do Rio Grande do Sul, é de Canoas. Mais especificamente, no caso. E daí aqui conta várias histórias sobre Canoas. E tem várias também atividades, assim, sobre Canoas. Meu irmão comprou, acho que nunca nem começou a ler, muito menos fazer as atividades desse livro. E daí veio parar na minha estante. E daí agora temos um livro aqui que é... Não é um livro, é o álbum da Copa. Ele é o de capa fina de 2018, né? 2018 é a capa fina, ele já tá meio que se decompondo pelo tempo de vida que ele tem. E a gente tem algumas figurinhas, não foi um livro que a gente, não foi um álbum no caso que a gente completou, mas a gente tem algumas figurinhas dele. Porque eu lembro que na época também não tinha tanta gente pra trocar figurinhas comigo e com meu irmão, né? A gente também não comprou, tipo assim, a gente comprou bastante, só que pra completar um álbum tu tem que comprar muito mais do que a gente comprou. E tem que ter mais gente, assim, pra trocar também figurinha, que é uma coisa que a gente não tinha tanto na época, né? Eu lembro que eu acho que eu só tinha, o quê? Uns 2 amigos, 2 conhecidos que tinham figurinha. E que eu tava procurando, ó, da seleção brasileira, a gente quase fechou a seleção brasileira. Faltou só 4 figurinhas pra fechar a seleção brasileira. E aqui a gente tem mais uns livros da igreja, que eu também nunca li. E eu tenho uns aqui que é uma revista que acho que parou de fabricar até, né? Que é essa revista aqui, Recreio. Muito show ela, eu me divertia bastante lendo e fazendo as coisas. Acho que nem existe mais. E tem esse aqui da época que eu fiz Proed. Eu ganhei esse livro aqui do Proed. Por fim de livro tem esse aqui do Ninjago, que eu comprei porque vinha um Lego. Vinha um bonequinho de Lego do Ninjago e eu comprei por conta disso. E agora não é um livro, é mais um álbum de figurinhas. Esse aqui é de quando eu era bem criança, bem criança. Que é esse aqui do Patati Patatá. Que vinha as figurinhas nos sucos, nos pacotinhos de suco. É aqui, ó. Mas é praticamente esses meus livros que eu tenho, né? É praticamente isso os livros que eu tenho, no geral. Eu falei, eu não sou uma pessoa que lê muito, assim, nesse sentido. Eu acho que até eu cheguei a ler muito mais livros online do que físico. É pelo acesso ser mais fácil. Que nem eu falei do Diário de um Banana. Diário de um Banana, eu tenho ele físico até o 13. Mas praticamente acho que eu já li até o 18 ou 19 online. E é uma coisa que, querendo ou não, eu queria mais, assim, ler físico até, mas... É ruim até por conta do fato de ter que comprar mais, né? Comprar as partes físicas, que acaba sendo um pouco mais caro. Mas também eu, assim, não tenho muito esse hábito de ler, que é uma coisa até que eu queria implementar mais no meu dia a dia. É uma coisa que eu pretendo fazer mais, assim, realmente ler livros. Praticamente são esses os livros que eu tenho. Vocês podem comentar aqui embaixo se vocês têm algum livro igual o que eu tenho, tipo, se a gente tem algum livro combinando, se vocês têm, ou se vocês gostam também bastante de ler, ou se vocês não gostam tanto, vocês são que nem eu, assim, que tem livro, mas não lê, ou se vocês não têm livro, mas gostam de ler bastante. Comentem se vocês gostam de ler livros, comentem se vocês... Nossa, eu coleciono muito livro. Não, eu não gosto de colecionar livro. Assim, só pra gente se conhecer um pouco melhor e saber um pouco mais da experiência de cada um. E é isso. Obrigada e tchau!